Olá pessoal, em relação a esse vídeo nós vamos abordar aqui um pouco dos problemas ambientais que se manifestam principalmente nos centros urbanos, né, nas áreas onde a concentração urbana e industrial se fazem presente, né, onde o equilíbrio natural do ecossistema de alguma forma foi interrompido. E aí esses fenômenos eles se fazem mais presentes ou pelo menos se fazem mais perceptíveis. Nesse caso, os fenômenos aqui estudados serão a poluição atmosférica, a própria questão do efeito estufa em si, a inversão térmica, as ilhas de calor, bem como as chuvas ácidas. Esses, obviamente, não são os únicos problemas que se manifestam nos centros urbanos, né? A gente poderia citar aí a própria questão das enchentes, né? A própria questão do lixo, né? Mas nesse vídeo em específico abordaremos os fenômenos pontuados anteriormente. Óbvio que muitos desses, né, vocês inclusive estudam também em biologia, né, quando se fala de poluição atmosférica, de efeito estufa, a própria questão da chuva ácida, né, isso é analisado na perspectiva biológica, né, na perspectiva dos componentes químicos, né, que estão permitindo com que tais fenômenos se manifestem, né, como no caso da chuva ácida, por exemplo, né, bem como seus impactos para a vida da população em geral, para a contaminação de água, e até a deteriorização de patrimônios públicos, né, de obras de arquiteturas e aí por diante. Quando se fala da poluição atmosférica, né, da poluição do ar, ela está associada aí com uma gama significativa, né, de poluentes, né, desde micropartículas, né, até mesmo gases, os quais estão sobretudo associados com as atividades humanas, principalmente de teor industrial, como a produção em larga escala, né, a emissão de gases na atmosfera das fábricas, bem como a produção de resíduos, né, que também é um outro problema, que acaba sendo despejado em lugares de maneira errônea, muitas vezes não considerando os problemas ambientais que isso gera. Mas os impactos da poluição ambiental, da poluição atmosférica, eles são intensificados, né, pela própria atuação humana no âmbito do deslocamento, né, individual por meio de carros. Os automóveis eles contribuem significativamente para isso, né? E se a gente considerar o modo de vida que temos hoje, né, como a sociedade de consumo está estruturada, acho que nunca vivemos, né, tempos de tanta emissão de gases na atmosfera como hoje, né? Em alguns lugares é até possível ver a fumaça presente, né, embora não significa que apenas onde tem a fumaça exista poluição, né? Mas em alguns lugares esse smog é perceptível até aos nossos olhos. Então esses impactos todos geram impactos não apenas para a questão climática, né, para a alteração da atmosfera em si, mas também geram impactos diretos para o ser humano à medida que a qualidade do ar fica pior, os problemas respiratórios e alérgicos começam a se manifestar em escalas maiores, isso fazendo aí com que, inclusive, os gastos com saúde pública estejam relacionados diretamente a isso, né? Então, a qualidade da vida da população, ela também parte do princípio de uma vida mais qualificada, mais qualitativa, à medida que conseguimos respirar um ar melhor. Isso, obviamente, está associado com as possibilidades de se viver melhor. E toda essa poluição, né, todos esses gases emitidos na atmosfera, somados à retirada das coberturas vegetais, da retirada das florestas, isso faz com que substancialmente esse sistema em equilíbrio entre em colapso. Então, se a gente considerar a função da vegetação em si, de retirar o gás carbônico da atmosfera, devolver o oxigênio, à medida que o desmatamento avança, nós temos esse ciclo também interrompido, e naturalmente esse balanço atmosférico é interrompido também. Isso faz com que outros problemas de ordens até maiores passem a ganhar força, né? Por exemplo, a própria questão do efeito estufa, né? À medida que esses gases eles bloqueiam a saída do calor do planeta, né, isso faz com que as temperaturas aqui sejam elevadas. Existem estudos aí, alguns até de cunho um pouco alarmista, mas isso se trata de uma realidade, né? A gente começa a observar aí os impactos dessa elevação da temperatura global,
no derretimento de geleiras, por exemplo, no aumento do nível dos oceanos, uma série de consequências biológicas, né, à medida que o gelo vai derretendo, as temperaturas vão mudando, né, eventualmente vírus que estavam associados a um outro tipo de habitat, hoje podem estar aí, né, à tona. Eu vi uma reportagem há pouco tempo que falava que o derretimento de algumas geleiras do Himalaia poderia colocar aí uma série de novos vírus em ação aí pelo planeta Terra nos próximos 100 anos. Então, são problemas que estão diretamente associados com as condições, né, do ar que respiramos, né, a condição das conjunturas climáticas do planeta, né, e esse efeito estufa, obviamente, ele está associado diretamente a uma série de catástrofes, né, previstas aí por inúmeros pesquisadores. Um outro fenômeno que também merece muito a nossa atenção aqui é o fenômeno da inversão térmica. A inversão térmica ele é um fenômeno natural, né? Ela não é potencializada pelo homem, ela não é gerada pelo homem. Por exemplo, a inversão térmica ela é percebida, né, por nós, principalmente nos centros urbanos, mas ela acontece em todo lugar. Ela acontece, por exemplo, nas zonas rurais, nas áreas de floresta, mas naturalmente menos pessoas morando nessas áreas, isso é menos perceptível. E nos centros urbanos nós temos alguns outros problemas. Quando a inversão térmica acontece, ela influencia diretamente na qualidade do ar que a gente respira. Veja, o que é esse fenômeno conhecido como inversão térmica? A inversão térmica nada mais é do que um fenômeno que acontece principalmente nas estações de outono e de inverno. Se a gente considerar a primavera e o verão, a superfície do planeta está sendo aquecida. Quando a superfície é aquecida, nós temos o ar quente embaixo, o ar frio ele fica em cima. E o ar quente, por sua vez, ele é mais leve, então ele sofre um processo de ascensão, ele sobe. Então vamos imaginar uma cidade com altos níveis de poluição, de emissão de gases na atmosfera, e nós estamos na primavera e no verão. Qual é o processo natural que isso ocorra? O processo natural é que esse ar, o ar quente que está embaixo, ele tenha o seu processo de ascensão e ele suba para a atmosfera. E quando ele sobe para as outras camadas da atmosfera, ele levou com ele essa poluição que estava concentrada aqui embaixo. Então, no período de primavera e de verão, nós temos essa contribuição, né, desse sistema atmosférico, à medida que o ar quente sobe e leva os poluentes com ele embora, e isso alivia um pouco, né, a condição do ar que nós respiramos aqui. Por sua vez, no inverno, no final do outono e no inverno, a superfície já está fria, né? Nós temos o ar frio ocupando a parte de baixo da atmosfera, né, a parte mais próxima do solo, e o ar quente está em cima. Então veja, o ar frio ele é mais denso, ele é mais pesado, ele não sofre a ascensão que o ar quente sofre. E ainda tem um ar lá, o ar quente que está em cima, acima dele ainda existe um ar frio. Então veja, nós temos o ar frio, o ar quente e uma outra camada de ar frio em cima. Então esse ar frio que está em cima, ele não deixa aquele ar quente entrar em ascensão, e o ar frio que está embaixo, ele faz com que os poluentes agora fiquem concentrados na superfície da Terra. Então o que nós vemos é o seguinte: no outono e inverno, o ar frio na superfície, ele não tem o processo de ascensão. Como ele não tem o processo de ascensão, ele não leva os poluentes embora. E é por isso que no outono e no inverno aumentam as crises alérgicas, os problemas respiratórios, isso tudo associado com o fenômeno da inversão térmica. E é importante a gente ter claro que, como eu já disse, isso não é necessariamente gerado pelo homem, mas os impactos gerados pelo homem, como a emissão de gases, é percebida principalmente quando a inversão térmica está acontecendo. Um outro elemento importante de estarmos aqui é a questão das ilhas de calor. Por exemplo, de repente a gente sai de uma zona rural, você sente uma determinada temperatura, você vai para o centro da cidade, você percebe que a temperatura está um pouco mais quente, sente um mormaço um pouco maior. Isso está associado também com o equilíbrio do ecossistema. À medida que nas áreas urbanas, nós pavimentamos os solos, impedindo a infiltração da água, nós retiramos a vegetação, que por sua vez buscava água nas camadas subterrâneas do solo, e devolvia essa água em forma de evapotranspiração para a atmosfera. Tudo isso é rompido nos centros urbanos. Os prédios, eles interrompem a circulação do ar, por exemplo, a própria questão dos rios canalizados. Muitas vezes esses rios não estão expostos à superfície para essa evaporação da sua água acontecer. Então tudo isso faz com que nós tenhamos aí um agravamento de alguns graus da temperatura do planeta, associado principalmente
né, com essa alteração do ambiente, a qual em um ambiente natural, em um ambiente de floresta, não acontece. Então, por exemplo, no ambiente florestal você tem um rio exposto, evaporando água, a vegetação está buscando água no lençol e devolvendo para a atmosfera, o solo permite uma infiltração e armazenamento maior de água, então o vento, a circulação de ar acontece de uma maneira mais abrangente, e tudo isso à medida que os centros urbanos são transformados, são reestruturados para a vida moderna, como a gente vê hoje, uma série de problemas, entre eles a ilha de calor, o fenômeno de ilha de calor passa a se tornar uma realidade. É muito comum perceber isso quando você está geralmente dentro de um grande centro, de uma grande cidade, onde todos esses efeitos que se tem agora se manifestam, e quando você sai dali e vai para a área rural, você já percebe um ar mais ameno, um clima mais ameno, umas temperaturas aparentemente um pouco mais baixas, e isso está associado com essa intervenção antrópica sobre os ambientes naturais. Por fim, pessoal, eu ainda destacaria a questão da chuva ácida, A chuva ácida também é um problema muito sério, Ela já aqui no Brasil gerou vários problemas em décadas anteriores, na cidade de Cubatão, por exemplo, na Baixada Santista, decorrente da grande concentração de indústrias que emitiam seus gases, sem controle algum na atmosfera, e mais tarde, quando a precipitação acontecia, os elementos químicos da água, o hidrogênio, o oxigênio, em contato com os outros elementos químicos dos poluentes que se faziam presentes na atmosfera, agravavam a condição de acidez dessa chuva, os níveis tóxicos dessa chuva, eles passariam a gerar efeitos diretos sobre a sociedade de modo geral, gerando problemas como câncer de pele, contaminação de águas e lençóis, problemas no solo, bem como a degradação até mesmo de patrimônios arquitetônicos, Então esses problemas, eles também, obviamente, não são novidades para vocês, óbvio que já falaram disso em outras matérias, como já citei anteriormente na própria biologia, mas merece aí um pouco da nossa atenção, e sugiro que todos resgatem a teoria para deixarem isso ainda mais claro. Qualquer dúvida, estou aqui, não hesitem em perguntar. Um grande abraço e até breve.